Então, revisão para a avaliação, revisão de ondulatória. Vamos falar sobre ondas e o que é uma onda. Ondas são perturbações em um meio que transportam energia de um ponto ao outro sem carregar a matéria consigo. Ou seja, as ondas, elas não transportam matéria. Elas são perturbações, ou seja, elas são alterações de um meio. E esse meio alterado, perturbado, transporta a energia da perturbação. Então, nós temos aqui a onda que a gente estuda, ela é uma onda perfeita, ela é uma onda harmônica, ela é igualzinha o tempo inteiro e ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Esses exemplos de duas ondas que você tem aí, a onda vermelha e a onda roxa, se a gente for fazer uma análise desse tipo de onda, que é a onda que a gente estuda, a onda harmônica, nós temos que as perturbações para cima se chamam crista, as perturbações para baixo se chamam vale, e existem 4 características nas ondas que a gente estuda e que são importantes para essa avaliação. Identificar, por exemplo, comprimento de onda. Comprimento de onda é o tamanho que a onda tem, ou seja, é o tamanho que uma perturbação completa tem, é medida em metros. Essa perturbação ela pode ser medida através da distância de 2 cristas ou da distância de dois vales, ou então você tem uma crista completa e um vale completo, ou ainda um vale completo e uma crista completa. Dessas 4 maneiras aí, você pode medir comprimento de onda, ok? Além do comprimento de onda, a gente consegue medir ainda amplitude. Amplitude é o tamanho da perturbação, não o tamanho da onda. O tamanho da onda é o comprimento de onda. O tamanho da perturbação é a amplitude. Ou seja, o que caracteriza a amplitude para uma onda sonora é o que a gente chama de volume. E para uma onda luminosa seria o brilho. Ok? Logo, a amplitude ela pode ser aumentada ou diminuída sem interferir no comprimento de onda. Ela não altera o comprimento de onda. Além do comprimento e da amplitude, que são medidas em metros no sistema internacional, nós temos, no exemplo, o período, que é o tempo necessário para a realização de uma oscilação completa, ou seja, o tempo necessário para que um comprimento de onda se forme completamente. Então, se para a onda vermelha levou 2 segundos e para a onda violeta o tempo foi de meio segundo, é porque os comprimentos de onda são diferentes. Quanto maior o comprimento de onda, mais tempo leva para a onda se formar. Quanto menor o comprimento de onda, menos tempo leva para a onda se formar. Então, são características inversamente proporcionais. Depois do período, nós temos a frequência, que é a quantidade de vezes que a onda se repete dentro de um tempo de 1 segundo. É diferente do período, porque o período é só o tempo para a formação de um comprimento de onda. Aqui a gente vai contar quantas vezes a onda forma um comprimento de onda no tempo de 1 segundo. Portanto, se o período dele já está estabelecido, o que a gente faz para descobrir a frequência, é calcular fazendo 1 sobre o valor do período. Então, se o período é 2 para a onda vermelha, 1 sobre 2 dá 0,5, então são meia repetição por segundo ou 0,5 Hz. Já para a onda violeta, para a onda roxa, se o período é de 0,5 segundos, 1 dividido por 0,5 dá 2 Hz. Aqui a gente percebe que a frequência e o período são inversamente proporcionais e a frequência também é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Isso significa que se a frequência é grande, o comprimento de onda tem que ser pequeno, e se o comprimento de onda é pequeno, a frequência tem que ser grande. Lembrar que período e comprimento de onda são diretamente proporcionais, mas frequência e comprimento de onda inversamente proporcionais. Dando seguimento, a gente vai para outra característica da onda, que é a velocidade. A velocidade é a velocidade do comprimento de onda. Tá?
Lá na cinemática, lá no início do ano, a gente viu que velocidade é igual a variação da posição pela variação do tempo. Como a onda varia, a posição da onda varia em função do seu comprimento, a gente pode botar o comprimento de onda no lugar do ΔS e o tempo ser o período para a formação dessa onda. Então, como a gente sabe que frequência é igual a 1 sobre o período, a gente pode também ter a velocidade de outra forma, que é através do lambda vezes a frequência. Essa equação vocês vão utilizar na avaliação. Velocidade igual a lambda vezes a frequência. Ok? Dito isso, vamos para o exemplo. A luz vermelha, por exemplo, tem uma velocidade de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. A frequência da luz vermelha, dessa luz vermelha, é de 480 terahertz. O que é 1 terahertz? Bom, 1 kHz ou 1 kg seria 1000 Hz, né? 1 GHz é 1 milhão de Hz, 1 MHz é 1 bilhão de Hz e 1 terahertz é 1 quatrilhão de Hz, tá? Então é 10 elevado a 12 tera. O tera é 10 elevado a 12. Então 480 terahertz seriam 480 vezes 10 elevado a 12. Bom, como eu falei para vocês, essa é a equação que a gente vai utilizar, velocidade igual a lambda vezes a frequência, e com isso eu consigo, através da velocidade e da frequência, eu consigo descobrir o comprimento de onda dessa luz vermelha. Então, se a velocidade é 3 vezes 10 na oitava e a frequência é 480 vezes 10 na 12, eu substituo na equação, eu tenho essa expressão, e aí eu passo 480 para baixo do 3 vezes 10 na oitava, vou ficar com isso. 3 dividido por 480 vai dar 0,00625, e 10 na oitava dividido por 10 na 12, eu subtraio os expoentes, vai ficar 10 na menos 4. Se eu quiser arranjar isso ainda, eu posso alocar o 625 e botar vezes 10 na menos 9, e menos 9 é nano, então 625 nanômetros. Esse tratamento vocês não precisam se preocupar, tá? Vocês só precisam saber utilizar a expressão, fazer a conta e resolver a equação, e o resultado que der você pode apresentar em 6,00625 vezes 10 na menos 4, que está correto. Não se preocupem com o tipo de apresentação da resposta final, contudo, coloquem a unidade de comprimento de onda é metro. Se não tiver, está errado. Dando prosseguimento, existem dois tipos de onda, que são as ondas mecânicas, que elas necessitam de um meio material para se propagar, e a velocidade de propagação delas depende desse meio material, ou seja, em geral, a velocidade de propagação dessas ondas será maior nos sólidos do que nos líquidos, e nos líquidos do que nos gases. Ou seja, quanto maior a quantidade de material, mais veloz será a velocidade em geral. Tá? As ondas mecânicas, a principal representante é o som, que é o objeto de estudo dessa avaliação, e as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar, e a velocidade delas no vácuo é constante, igual a 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, ou seja, não varia no vácuo a velocidade da luz, que é a principal onda eletromagnética que a gente estuda, ela não varia a velocidade. Quando ela entra em meios materiais, aí é o inverso, quanto maior a quantidade de partículas, menor será a velocidade da luz naquele meio. Tá? Ao contrário da onda mecânica, que precisa de um meio material para se propagar, a onda eletromagnética ela faz variar o campo elétrico e o campo magnético de cargas elétricas. E aí ela se propaga no espaço sem necessidade de um meio material. É por isso, por exemplo, que as explosões solares que ocorrem no Sol a cada 11 anos, a gente só vê elas por conta da luz que se propaga no vácuo, e a gente não escuta elas porque o som precisaria de um meio material para se propagar. Ok? Dando prosseguimento, o som, que é a onda sonora, né? O que ela faz? Ela é uma onda sonora que se propaga no ar, né? A onda sonora. O som é uma onda que se propaga no ar,
que atinge a nossa membrana timpânica no ouvido e faz vibrar, e aí a gente escuta. Os seres humanos consideram sons audíveis frequências que estão entre 20 e 20 mil Hz. Tá? Abaixo de 20 Hz, nós temos o infrassom. E acima de 20 mil Hz, nós temos o ultrassom. Mas isso é para os seres humanos, porque, por exemplo, um cachorro ele escuta entre 15 e 50 mil Hz. O gato escuta entre 65 e 65 mil Hz. Então, o infrassom e o som e o ultrassom para esses animais é diferente. O morcego, por exemplo, ele vai de 1000 a 120 mil Hz. Então, muito provavelmente a maioria dos sons que o morcego escuta, né, a partir dos 20 mil Hz, ou seja, tem uma frequência aí, tem uma faixa de 100 mil Hz que o morcego escuta e a gente não, tá? E isso depende, obviamente, de como a orelha do ser que escuta está projetada. A nossa vibra entre 20 e 20 mil Hz, que são os sons graves e os sons agudos, ou seja, quanto mais baixa a frequência, mais grave o som, e quanto mais alta a frequência, mais aguda é o som. Dando prosseguimento, as ondas sonoras, o som, é um aumento e uma diminuição das partículas de ar que estão vibrando. Lembra que o som é uma onda e essa onda ela não propaga matéria, ela não empurra o ar, ela simplesmente faz o ar se concentrar em regiões que a gente chama de compressão ou do aumento da pressão e regiões de rarefação, que são a diminuição da pressão. Ou seja, é o aumento da pressão do ar em intervalos de tempo precisos que a gente considera como sendo as ondas sonoras. Ou seja, o ar fica vibrando, aumentando e diminuindo a sua densidade, e isso atinge os nossos ouvidos e a gente classifica isso como som. Se essa oscilação, essa perturbação tiver uma frequência entre 20 e 20 mil Hz, a gente escuta. Esses sons que a gente escuta, eles têm 3 qualidades. A altura, que não está relacionado ao volume, ela está relacionada aos sons grave e agudo, ou seja, eu estou falando da frequência. Altas frequências, som agudo. Baixas frequências, sons graves. Ou seja, quando a frequência é alta, eu vou ter um som agudo e o comprimento de onda pequeno. Agora, quando o som for grave, eu tenho um comprimento de onda grande porque eu tenho uma baixa frequência do som, ok? Então a onda vermelha aqui representa a baixa frequência e a onda azul a alta frequência. Então o som aí da onda vermelha seria grave e o som da onda azul seria agudo. Muito bem. A outra qualidade, que é o que a gente confunde mais aqui, é a intensidade, que é o que a gente chama de volume, que está relacionado com a amplitude do som, ou seja, é o tamanho da perturbação. Fomos estudar, né, sobre o volume e descobrimos que o nosso ouvido não escuta qualquer som entre 20 e 20 mil Hz. Não basta estar dentro da frequência. Também precisa ter uma amplitude sonora. E isso é medido em níveis de intensidade sonora da pressão do som, né, a pressão do ar, que é medido em decibel. Ou seja, nós temos um limite para o limiar da audição, ou seja, abaixo dessa linha pode estar dentro da faixa de frequência, mas se não tiver a intensidade suficiente a gente não escuta. E acima dessa linha, o limiar da dor. Ou seja, a partir dessa linha para cima, os ouvidos começam a doer. Dentro dessa região, são todos os sons que a gente escuta. Então, a intensidade do som, quando sua mãe diz que o som está muito alto para você baixar, na verdade ela está dizendo que o som está muito intenso e não muito alto, porque se fosse alto, o som estaria muito agudo, ok? Beleza. E, em terceiro lugar, o timbre, que é a forma da onda e está ligado ao lambda. Ou seja, um sino e uma guitarra tocando a mesma nota, eles vão ter formatos de onda diferentes. E esse formato é o que dá característica para o som, ou seja, o formato da onda do sino
faz eu entender que é um sino que está tocando, e o formato da onda da guitarra faz entender qual é a guitarra que está tocando, qual nota, porque o meu ouvido, a minha membrana timpânica vai vibrar de maneira diferente, embora estejam tocando a mesma nota musical. Muito bem. E por último, a reflexão do som, que é o grande achado da medicina, né? A gente consegue manipular o som para que ele reflita em tecidos diferentes, e a gente criou um exame chamado ultrassonografia, porque utiliza ondas acima de 20.000 Hz, que são as ultrassons, né? E o mesmo processo é usado na ecolocalização para os morcegos, por exemplo. Eles emitem um som, esse som bate em algum inseto, em alguma parede, e volta para que o morcego identifique, através desse tempo que o som leva para ir e voltar, qual é a distância que ele está desse inseto ou desse objeto, ok? Então, a reflexão do som é usado tanto para os exames de ultrassonografia como para a ecolocalização, porque, afinal, o eco nada mais é do que o retorno da onda sonora. Então, quando você ouve a sua voz de volta, quando ocorre o eco, é porque houve a reflexão do som. Bom, era isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês aí no processo de estudar. Se tiver qualquer dúvida, me escreve no Hangout, beleza? Com isso, então, até a próxima.